Filipenses, capítulo 1, versos de 3 a 5. Veja se quem está ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia e assim acompanhar a leitura desse texto. E assim nós lemos: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação a favor do Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, por essa mensagem que nos alcançou. E assim, Senhor, no texto que acabamos de ler na Tua palavra, possamos extrair as lições que Tens reservado para nós nesta hora. Faze-nos servos Teus, prontos a realizar a Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja em Filipos. Aquela era uma cidade importante. Ela tinha esse nome em função de Filipe II, rei da Macedônia, que foi o pai de Alexandre o Grande. Filipe II tinha reconstruído esta cidade, fortificado esta cidade, e a cidade então ganhou o seu nome, Filipos. Era a cidade principal daquele distrito e colônia romana. Colônia romana queria dizer que quem nascesse naquela cidade teria cidadania romana. Lembramos que estava ali o Império Romano estabelecido, e um cidadão romano, aquele que fosse nascido realmente na Itália, em Roma, ele teria direitos acima do restante da população que estava como que dominada pelo Império. Aquela era uma cidade que dava a quem nascesse nela a categoria de um cidadão romano, era uma colônia romana. A igreja naquela cidade havia sido iniciada pelo apóstolo Paulo, e iniciada após uma revelação da parte de Deus. Paulo vinha na região da Ásia Menor, e naquela região ele vinha pregando o Evangelho, estabelecendo igrejas em várias cidades, e de repente ele quis ir para a região de Éfeso, e o Espírito Santo não permitiu. Era à esquerda do trajeto que ele estava fazendo. Ele pensou, então vou para a direita, vou para a região da Bitínia. E o Espírito disse mais uma vez, não é para ir por aí. E ele seguiu em frente então no seu trajeto e chegou à cidade de Troade. Ali teve uma visão de um homem que estava à margem do mar e dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. O apóstolo Paulo então naquela madrugada, ao ter essa visão, já conclamou aqueles que estavam com ele naquela viagem missionária, e eles pegaram o primeiro navio indo para a Macedônia. Chegando ali na Macedônia, pregaram o Evangelho. Filipos foi então uma das primeiras cidades da Europa a receber a mensagem do Evangelho. A gente tem no livro de Atos a narrativa da conversão de Lídia, e Lídia era uma pessoa dedicada, era uma pessoa que gostava de servir a Deus e servir ao próximo, e insistiu. A equipe missionária passou a se hospedar em casa de Lídia, mas a gente sabe que no desenvolvimento daquela história, Paulo vai preso. Paulo e Silas estão presos. E ali há um
milagre, as portas da cadeia se abrem, há um grande terremoto e o carcereiro, depois daquela experiência, se converte ao Senhor, recebe a Jesus como Salvador. O livro de Atos, no capítulo 16, narra ali aquela experiência de Paulo em Filipos. Aquela igreja estava sendo iniciada com essas duas famílias, de Lídia e do carcereiro. Mas agora muitos anos se passaram e Paulo está preso em Roma e ele recebe uma visita, a visita de Epafrodito. Epafrodito era, dentre os filipenses, era pastor na igreja de Filipos, um dos pastores, e ele é enviado com uma oferta de sustento para Paulo, para que ele tivesse as melhores condições possíveis, e mesmo ele estando em Roma, continuava pregando o evangelho, tinha uma casa alugada, e ali tinha liberdade de, mesmo estando acorrentado, com cadeias, a um soldado que estava então com a responsabilidade da sua guarda. O livro de Atos diz que Paulo pregava o evangelho livremente. A igreja de Filipos então manda Epafrodito com uma oferta para Paulo, para suprir do necessário no trabalho que ele desenvolvia. Paulo tinha então uma aproximação muito grande com a igreja de Filipos. Aquela não era a primeira vez que a igreja de Filipos participava do ministério de Paulo. Paulo escreve essa carta então, agradecendo a igreja, trazendo algumas recomendações, algumas orientações a uma igreja que era querida sua, uma igreja que se importava com o apóstolo, uma igreja que estava pronta a investir no trabalho missionário. E nós estamos aqui no capítulo 1 dessa carta. Paulo escreve a uma igreja e dentro do contexto de que Deus age na igreja e através da igreja. Deus age na igreja e através da igreja. Nesse texto que nós lemos, o apóstolo nos dá exemplo daquilo para que existe a igreja. Alguma coisa que vem nos trazer orientação de qual o propósito de Deus, porque é que Jesus Cristo disse que eu edificarei a minha igreja. Jesus Cristo disse que Ele próprio estaria edificando a igreja que é dele. E nesse texto que lemos, temos 3 pontos que gostaríamos de destacar, que são oportunidades que temos como igreja. A primeira coisa, a igreja é uma oportunidade de intercessão. O apóstolo Paulo nos diz no versículo 4 que ele faz sempre com alegria súplicas por todos naquela igreja, em todas as suas orações. Paulo apresenta essa súplica pela igreja e é necessário que ele conheça a igreja para poder interceder por ela. Ele então intercedia diante daquilo que ele lembrava. No versículo 3 ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. O conhecimento a respeito da igreja fazia com que ele pudesse se apresentar diante de Deus, colocando diante de Deus aquilo que são os propósitos em relação àquela igreja. A igreja é uma oportunidade de intercessão. Que riqueza! Quando alguém atravessa um momento de dificuldade e alguém talvez dá um telefonema ou faz uma visita e diz: eu estou orando por você. E quantas vezes temos encontrado pessoas que, atravessando momentos de dificuldade, testemunham: pastor, a paz que há no meu coração só pode ser resposta das orações dos irmãos a meu respeito. Para que possamos interceder, precisamos conhecer. Paulo conhecia aquela igreja e assim intercedia por ela. Essa é uma das bênçãos do trabalho que desenvolvemos com pequenos grupos, onde podemos compartilhar vida, onde podemos conhecer um dos nossos irmãos, onde podemos então participar daquilo que é a experiência do dia a dia com os nossos irmãos. Conhecer para podermos aproveitar esta oportunidade de intercessão.
Há tantos motivos pelos quais podemos interceder. Dificuldade na saúde, nós temos aqui um momento de intercessão no culto em que sempre estamos apresentando pessoas que atravessam alguma dificuldade na área de saúde. Mas também pessoas que passam por perdas na vida. E como é difícil atravessar perdas. Cada um que passa por uma perda sabe a dor que vai no coração. Aquilo que é gerado dentro de nós pela ausência de alguém que tinha uma participação constante na vida, mas que agora já não está ali. Graças a Deus que pela fé em Jesus Cristo, aqueles que partem no Senhor, nós podemos ter o consolo de que estão com Deus, estão na eternidade com o Pai, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Mas podemos interceder pelos irmãos. Relacionamento conjugal. Alguém está atravessando uma dificuldade e podemos interceder uns pelos outros. Alguém está com problema em relação aos filhos, e então podemos orar a respeito. Em cada uma dessas circunstâncias, em cada uma dessas situações, crendo de que Deus é poderoso, de que Deus é poderoso para reverter uma situação, de que Deus é poderoso para trazer o que é necessário para que possamos atravessar aquela situação. Há um ditado que diz que nós devemos crer como se tudo dependesse de Deus, mas também agir como se tudo dependesse de nós. Fazer a nossa parte, mas crendo que Deus estará agindo, inclusive através de nós, que nós seremos instrumentos de Deus, instrumentos de bênção, instrumentos de consolo, instrumentos de fortalecimento. Que riqueza é podermos ter na igreja um grupo de pessoas que está interessado em nós. Aquelas pessoas que sabem quais são os nossos problemas, que ligam e perguntam, e aí, e tal coisa, e como foi, e a cirurgia, e o nascimento da criança, e dá o apoio e o ombro na hora necessária. O apóstolo Paulo diz que orava incessantemente por todos naquela igreja ali em Filipos. Pode ser que você não saiba qual é a realidade da vida de todos os membros da igreja, mas se você está próximo de pelo menos um grupo com o que você compartilha, que então estuda junto a palavra de Deus, está nessa caminhada junta, podemos assim interceder uns pelos outros, conhecendo as necessidades uns dos outros, mas intercedendo também pelas nossas responsabilidades como membros do corpo de Cristo. E tem a ver com esse ditado que citei, que precisamos então agir como se tudo dependesse de nós. O apóstolo Paulo agora vem o versículo 5 e ele diz: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A igreja é oportunidade de intercessão, mas a igreja é oportunidade também de cooperação. Deus tem um projeto de vida para cada um de nós, Deus tem uma tarefa para que cumpramos, e por meio da igreja podemos então aplicar aquilo que é o propósito de Deus, junto com os nossos irmãos, podemos realizar aquilo que Deus tem, e é junto com os irmãos, porque o apóstolo diz a vossa cooperação. Cooperação, um trabalho conjunto, onde um ajuda o outro, um incentiva o outro. Mencionei a realização do Congresso da Criança. Que exemplo de cooperação! Quantas pessoas envolvidas? Não sei exatamente o número, não sei se alguém tem esse número, mas algo como 120 pessoas mais ou menos, distribuídas nas equipes, trabalhando juntas com um propósito em comum. E o resultado do congresso? O resultado foi de crianças que entregaram a vida a Jesus Cristo, crianças que
os pais chegaram dizendo assim: pastor, o trabalho do congresso está cada ano melhor, cada vez melhor. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente, mas o trabalho de cooperação, o apóstolo Paulo tinha isso em mente. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, versos 15 e 16, ele diz: mas seguindo a verdade em amor, e ele se refere à verdade da palavra de Deus, aquilo que Deus tem então revelado a nós na sua palavra, e seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que o apóstolo está dizendo aqui é que essa ação conjunta é cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo aquilo para que Deus o fez, aquilo para que Deus o capacitou. E então ele chama isso da justa cooperação de cada parte. Tivemos no Congresso da Criança alguém que assumiu aqui a plataforma e trouxe uma mensagem para filhos e pais hoje pela manhã. O irmão Aureliano é que foi o porta-voz da mensagem de Deus hoje pela manhã. Alguém esteve trabalhando, trazendo as crianças aqui para o templo. Foram trabalhos distintos, mas cada um fazendo a sua parte. Na diversidade dos trabalhos, cada um fazendo a sua parte. E o apóstolo Paulo então faz a comparação com o nosso corpo, onde cada parte do corpo tem uma função, e a gente não despreza nenhuma parte do corpo. A gente então preza, a gente protege, a gente cuida de cada parte do corpo, para que o corpo possa funcionar bem. Ele diz então que, como corpo de Cristo, Deus deseja que estejamos realizando esta justa cooperação de cada parte. Deus tem um propósito para a sua vida no mundo. Deus tem um propósito para a minha vida no mundo. Cada um de nós é objeto de algo que Deus deseja realizar por meio de você. Qual é o propósito de Deus? O que é que Ele deseja alcançar com essa justa cooperação de cada parte? O propósito é de que Cristo seja Senhor sobre todas as coisas. Também na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 22, o apóstolo Paulo diz que para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Pastor Ed René Kivitz esteve conosco há 2 meses, e ele citou esse versículo, e ele destacou o fato de que Cristo deve ser o cabeça sobre todas as coisas. A gente costuma recitar até aquele texto de Filipenses capítulo 2, em Filipenses capítulo 2, Paulo escreve a maneira como Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, e achado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. E nesse texto então aqui que nós lemos em Efésios, esse último texto, o que o apóstolo Paulo diz é que para que Cristo seja Senhor sobre todas as coisas, Deus o estabeleceu como cabeça da igreja. Ou seja,
para que a vontade de Deus seja cumprida na terra, para que o mundo seja realmente regido por Deus. É necessário que cada um de nós faça a sua parte, cada um de nós como instrumento de Deus, para que o senhorio de Cristo seja estabelecido, que Cristo possa ser Senhor até sobre áreas que na nossa vida a gente aponta como áreas bastante negativas. Aquilo que acontece à nossa volta, violência, corrupção, quanta coisa que tem feito com que o nosso país, que é um país extraordinário, atravesse situações de tanta dificuldade. Por que é que isso acontece? Porque Cristo não é Senhor sobre vidas. Porque o senhorio de Cristo não está sendo estabelecido nas vidas daqueles que têm a responsabilidade de cooperar para que Cristo seja Senhor. Como servos de Cristo, nós somos instrumentos de Deus para isso. O propósito de Deus para a igreja é que a igreja esteja cumprindo com este propósito de fazer Cristo Senhor sobre todas as vidas. Alguém pode dizer, pastor, mas isso não é meio talvez um despotismo da parte de Jesus Cristo? Cristo querer ser Senhor sobre todas as vidas? O que acontece aqui, quando um dirigente de um país, de uma nação, de um estado, de um município, imagine alguém que realiza tudo aquilo que é necessário com honestidade, responsabilidade, inteligência, sabedoria. Aí a gente diria agora, né? Nesse aí eu votaria. Nesse aí eu votaria. A gente gostaria de ter alguém que estivesse regendo sobre nós, mas que busca o nosso bem, que busca aquilo que há de melhor para nós. E aí o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 8, ele vem e fala sobre o amor de Deus por nós. E ele diz, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também juntamente com ele todas as coisas? Se Deus entregou o próprio Filho por amor a nós, para que nós pudéssemos ter perdão, para que nós pudéssemos ter salvação, Jesus vindo para assumir a cruz em nosso lugar. Lembro de um filme muito expressivo. Não sei quantos assistiram aqui, O Resgate do Soldado Ryan. Um filme de guerra. Uma equipe que vai em busca do último de 4 filhos da mesma família. 3 já haviam morrido na guerra. O último está vivo. O comando, então, de toda aquela operação, ao notar que numa mesma família 3 filhos já tinham morrido na guerra, aquele comando destaca um grupo para ir buscar esse soldado e levar de volta para casa, para que pelo menos um dos filhos daquela família volte vivo para casa. Isso na Segunda Guerra Mundial. Aquela equipe tem muita dificuldade para, no meio do campo de batalha, encontrar em que lugar é que está esse soldado Ryan. E quando chega lá e que diz, viemos lhe buscar, aquele soldado diz, eu estou com uma equipe com a responsabilidade de guardar esta ponte, eu não vou abandonar a minha equipe. E aí o grupo diz, então a gente vai ficar com você também. E o grupo fica ali para conseguir guardar aquela ponte e depois de chegarem os reforços, eles poderem levar aquele soldado de volta para casa. E o resultado é que toda aquela equipe morre na batalha. Aqueles que tinham ido resgatar o soldado Ryan, todos eles morrem na batalha. E quando o comandante daquele grupo está já ferido,
está morrendo. O Ryan chega junto dele, o reforço já chegou, a ponte está fortificada agora, está defendida, mas agora toda a equipe morreu e aquele comandante está morrendo. E o comandante diz para Ryan: faça ter valido a pena. Faça ter valido a pena. E o filme continua mostrando uma família entrando num cemitério. Uma família, um homem idoso, vários filhos, e aquele homem idoso vai na frente, filhos, netos, aquele homem idoso vai na frente, e chega até um túmulo, e naquele túmulo está o nome daquele comandante, daquele destacamento, daquele grupo, e a palavra final daquele homem é: eu fiz o possível. Eu fiz o possível. Aquelas pessoas tinham morrido por causa dele. Ele agora estava vivendo a vida não simplesmente com o propósito de desfrutar da vida. Ele estava vivendo a vida não apenas para que tivesse o melhor resultado, de que estivesse formando família, criando filhos, tendo patrimônio, etc. Mas ele tinha um propósito a mais. Alguém teve uma dedicação que chegou a morrer por causa da minha vida. Eu quero fazer valer aquilo que foi feito. Jesus Cristo é aquele que assumiu a morte em nosso lugar. Jesus Cristo é aquele que veio para morrer a nossa morte, para ser pregado na cruz por causa dos nossos pecados, levando sobre si os nossos pecados. E agora Ele nos conclama a que sejamos cooperadores com Ele, com o propósito que Ele tem de estabelecimento do bem no mundo. O propósito de Deus no mundo sempre foi o estabelecimento do bem. O propósito de Deus no mundo, desde quando Adão e Eva foram criados, e que Ele colocou ali uma árvore do conhecimento do bem e do mal, naquele jardim. Aquela árvore significava a oportunidade da escolha pelo bem, mas o homem fez a escolha pelo mal, preferiu desobedecer a Deus, e o pecado entrou no mundo. E essa tem sido a nossa experiência. A nossa experiência tem sido semelhante àquela de Adão e de Eva, porque muitas vezes nós damos preferência àquilo que não é da vontade de Deus, não é o estabelecimento do bem que Ele deseja para a nossa vida, para a vida da humanidade, para a vida do mundo. Cristo precisa ser Senhor, e precisa começar sendo Senhor na nossa própria vida. A nossa vida deve ser colocada a serviço desse Senhor. Para Cristo ser Senhor sobre todas as coisas, precisa ser daquela maneira como diz o hino: a começar em mim. Eu é que preciso ser o primeiro a ter o senhorio de Cristo na minha vida, ter o senhorio de Cristo nos meus relacionamentos, no relacionamento conjugal, no relacionamento pais com filhos, filhos com pais, relacionamento entre irmãos, nossos relacionamentos de negócios, nossos relacionamentos de trabalho. Cristo precisa ser Senhor na nossa vida, precisa ser Senhor sobre tudo o que estiver a nosso alcance. Já foi dito que o propósito de Deus é que Cristo seja Senhor no mundo, e então, como instrumentos dele, nós precisamos fazer o que está ao nosso alcance. Louvado seja Deus pelo trabalho que esta igreja realiza com os seus 60 ministérios, 60 oportunidades de podermos colocar em prática isso que é propósito de Deus em nós.
Eu mencionei o pastor Ed René Kivitz, que esteve conosco no mês de maio, e registrei aqui uma das frases que ele citou naquela ocasião. E ele disse: as crianças, os rios, os adolescentes, os velhos, os mandatos políticos, as verbas do governo, tudo deve estar sob o senhorio de Jesus. E o que é que pode estar a nosso alcance para que isto seja realidade? De que forma é que podemos cooperar para que o senhorio de Cristo alcance, primeiro, aqueles que estão mais próximos a nós, que possamos compartilhar aquilo que recebemos, que possamos fazer com que, mesmo aqueles que estão à distância, mas se estão ao nosso alcance, possamos fazer alguma coisa. Como dissemos, tivemos 2 equipes hoje que foram a 2 cidades no interior, fazer com que aquilo que buscamos fazer aqui entre nós, aquilo que buscamos fazer com aqueles que estão próximos a nós, nossos vizinhos, colegas de trabalho, familiares, colegas de faculdade, de curso, que isso possa estar alcançando a quem está, talvez não tão próximo, mas continua ao nosso alcance. Podermos compartilhar a mensagem do Evangelho, podermos atender às necessidades. O Senhor Jesus, Ele vem a dizer lá, perto do final no Evangelho de Mateus, Ele vai dizer que aquilo que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E ao mesmo tempo Ele diz, aquilo que você deixou de fazer a um dos pequeninos irmãos, você deixou de fazer a mim. O propósito de que o senhorio de Jesus Cristo esteja alcançando todas as vidas. E aí, como consequência, nesse trabalho que vem do conhecimento mútuo, intercessão, cooperação, de acordo com a justa participação de cada um fazendo aquilo que está ao seu alcance. Ninguém é demandado por Deus a fazer além do que está ao alcance, mas estaremos nos ajudando a cumprir até aquilo que testemunhei há pouco, de pais que chegaram para dizer: cada ano o congresso é realizado de uma forma melhor, se referindo ao congresso da criança. Que aquilo que estejamos fazendo para Deus esteja sendo aperfeiçoado, porque o versículo 6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Há de completá-la, aperfeiçoá-la, até ao dia de Cristo Jesus. Sermos servos hoje melhores do que fomos ontem, buscarmos a excelência em tudo aquilo que venhamos a fazer, não só no trabalho da igreja, mas em tudo aquilo que fazemos. Em tudo que fazemos podemos fazer com excelência, porque a palavra de Deus nos diz que tudo aquilo que a gente faz para um senhor terreno aqui, o nosso chefe, o nosso patrão, ou mesmo o nosso familiar, um favor que estamos fazendo, Ele diz: tudo o que fizerdes, fazei-o como ao Senhor, como se estivesse fazendo para Deus, e o nome de Deus vai ser glorificado nisso. O senhorio de Cristo na igreja, como oportunidade de intercessão, de cooperação, de aperfeiçoamento. Isto será bênção nas nossas vidas, e as nossas vidas serão bênção na vida de outras pessoas. Até que ponto temos buscado esse senhorio de Jesus? O que é que pode estar dificultando esse senhorio? O que é que pode estar sendo uma trave que impede que Jesus seja Senhor na nossa vida? O que é que mantemos ainda fechado naquele quarto da nossa mente? Uma área da nossa mente onde Cristo não entra,
uma área da nossa vida em que Ele não tem o senhorio. O que é que está faltando para que Ele possa exercer esse senhorio pleno na nossa vida? Para que o seu nome seja glorificado. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e nesse instante, coloque-se diante de Deus, verificando o que é que ainda é necessário para que o senhorio de Jesus Cristo seja exercido de forma plena na sua vida, na minha vida. De que forma podemos nos colocar nas suas mãos para que integralmente Ele possa ser Senhor, Senhor nosso, Senhor naquilo que temos como relacionamentos com os outros, que a nossa vida seja um instrumento para que outros possam se colocar também sob o senhorio de Jesus Cristo. E nesta hora eu gostaria que, se você entrou aqui ainda sem ter a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você nunca tinha dito: sim, Jesus, eu quero que tu sejas meu Senhor e Salvador. Você talvez ainda não tinha segurança de salvação, de vida eterna, mas Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e deseja simplesmente que você o receba como Salvador e Senhor. Aquele homem que foi crucificado ao lado de Jesus, bastou dizer para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus imediatamente respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Cristo oferece, promete vida eterna, o céu, todo aquele que nele crê, todo aquele que o recebe como Salvador e Senhor. Se você ainda não tinha dado este passo, eu convido você a fazê-lo nesta hora, a poder dizer: sim, Jesus, eu quero que tu sejas o meu Salvador, eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida, eu quero ser um instrumento teu, um instrumento de bênção, para aqueles que estão ao meu redor, um instrumento de bênção para o mundo inteiro. E se você entrega o seu coração nas mãos de Jesus, eu peço que você nos dê um sinal levantando uma das mãos. Com este sinal, você está fazendo aquilo que o Senhor Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. É a oportunidade de você dizer: sim, eu quero que Jesus seja o meu Salvador e o meu Senhor. Se você faz a entrega da sua vida a Jesus nesta hora, dê-nos um sinal, levante uma das mãos. Eu não estarei insistindo, é uma oportunidade que estamos dando para que você dê o passo mais importante da sua vida, um passo que tem repercussões por toda a eternidade. A entrega da vida nas mãos de Jesus é o necessário para que você tenha a segurança de vida eterna e de que Cristo será o Senhor da sua vida, estará dirigindo a sua vida em cada momento. Se você deseja fazer a entrega, levante a sua mão onde estiver. Se você ainda não fez esta decisão, que você possa fazê-la nesta hora. Alguém que nesta hora diz: sim, Jesus, eu quero que tu sejas o meu Senhor, o meu Salvador. Levante a sua mão onde você está. Como disse, não vou insistir, mas você pode dar este passo, que é um passo de eternidade. Pergunto então apenas pela última vez: alguém que faz a entrega da sua vida a Jesus, se ainda não fez, então levante a sua mão onde você estiver. E para
para cada um que já entregou a vida nas mãos de Jesus. Que possamos estar refazendo o nosso compromisso com Deus, compromisso de senhorio do Senhor Jesus na nossa vida, para que aquilo que Ele tem como propósito para nós, o propósito para aqueles que estão ao nosso redor, o propósito para o mundo esteja sendo estabelecido, que sejamos instrumentos de Deus para a realização da sua vontade, e que assim toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos, Pai, porque ela nos traz aquele privilégio que nós temos de, como igreja, podermos estar intercedendo uns pelos outros, compartilhando as necessidades uns dos outros, mas também trabalhando juntos com o propósito de te servir, da expansão do Teu reino, que o Teu reino esteja alcançando corações, vidas que sejam resgatadas da condenação do pecado, resgatadas de uma experiência de vida longe de Ti, muitas vezes sem um sentido de vida, mas que possam ter em Ti todo o necessário para uma realização de vida, algo que vale a pena por que lutar, algo que vale a pena por que dedicar a vida. Assim, Senhor, que possamos ser instrumentos em Tuas mãos, que possamos estar debaixo do senhorio do Teu Filho Jesus Cristo, que tudo que possa ser dificuldade para que esse senhorio seja exercido de forma plena, que o Teu Espírito esteja tocando mente e coração de cada um de nós, para que possamos permitir a remoção de cada dificuldade, para que a nossa vida esteja cumprindo integralmente o Teu querer, a Tua vontade. Abençoa cada um aqui, Pai, e faze com que a nossa vida seja bênção na vida de outros, através daquilo com que somos abençoados por Ti. É a oração que nós fazemos nesta hora, agradecidos no nome de Jesus. Amém.